Tempo. Você tem tempo para você? Você ocupa mais tempo fazendo as coisas para os outros, querendo conquistar coisas, ou você ocupa mais o seu tempo cuidando de si mesmo? Sabe, quanto mais cuidarmos de nós, mais ficaremos bem. Quanto mais bem estivermos, ou quanto melhor estivermos, melhor faremos aquelas nossas obrigações que irão nos levar a uma vida melhor. Mas se houver o inverso, sabe, não, eu vou buscar tudo que é de bom na vida e esquecer que a vida é você, então você vai consumindo a sua vida para buscar coisas que não vai te manter na vida. Quantas pessoas você conhece que perdeu a vida porque se dedicou tanto a trabalhar e não prestava atenção nas necessidades básicas, na boa alimentação, no relacionamento familiar, no bem-estar emocional, e com isso a vida foi sendo minada gradativamente. Hoje, aqui nesse encontro de fé, nós vamos falar sobre este tema. Você tem tempo para você ou não? Fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom sábado para você. Que aproveite desse sábado para você refletir sobre o Deus que há em você. Esse Deus que responde por tudo que acontece na sua vida. Esse Deus que te dá todo o poder, esse Deus que te dá toda a capacidade de alcançar aquilo que você fielmente acredita ser possível. De que Deus eu estou falando? De você mesmo. De você mesmo. Você é o Deus da sua vida. Se você não acreditar no seu potencial, nada acontece. Se você não fizer por você, nada acontece. Se você não tomar água, a sua sede não será saciada, olha só. Então, o Deus pode te dar a água e você, como Deus da sua vida, pode tomar desta água e saciar a sua necessidade. Assim também com a alimentação. O Deus te dá a condição de se alimentar, mas o Deus, você, tem a responsabilidade de ingerir esse alimento. E assim com tudo, com tudo. A frase da Bíblia onde Cristo diz, vós sois deuses, Ele está dizendo, tenha a responsabilidade de administrador da vida mais importante que é a sua. Aí você deve refletir, poxa, mas será que eu estou administrando bem a minha vida? Será que eu estou administrando bem o meu tempo? Ou eu gasto o meu tempo? Essa falta de tempo de se dedicar as coisas básicas da vida acaba gerando dificuldades, empecilhos. A realidade é que nós somos os grandes administradores da nossa vida. Se nós faltarmos com essa administração, pode ter certeza, muitas coisas faltarão para nós. Se você, minha amiga, meu amigo, se você faltar com as coisas básicas, sabe, a alimentação correta, a quantidade de líquido, de água que você tem que ingerir, o descanso que o seu corpo precisa. Sim, isto fará com que falte saúde, disposição, criatividade. Se você faltar com as obrigações básicas, como também de cuidar da sua casa, cuidar dos seus pertences pessoais, essas coisas acabam impedindo você de ter mais, de alcançar mais, de progredir. A espiritualidade, ela atua para que nós tenhamos mais responsabilidade diante da administração de nossa vida. Uma pessoa, um espírito para ajudar uma pessoa, ele precisa fazer com que esta pessoa, você, possa enxergar as suas faltas. Enxergando aquilo que você está em falta com você e corrigindo estas faltas, a sua vida flui.
A sua vida só depende exclusivamente de você. Quando você percebe, caramba, eu estou em falta de dizer, oi mulher, esposa, te amo. Caramba, eu estou em falta de sair com os meus filhos. Caramba, eu estou em falta na minha empresa, no meu trabalho. E aí, quando você percebe essas faltas e se empenha a corrigi-las, pode ter certeza, isso é fato, a sua vida começa a fluir melhor. Começa a deslanchar. Agora, se você sequer percebe as faltas cometidas, como desejar melhorar, como desejar progredir sem agir conforme necessário é? Bom, eu vou te convidar a fazer a prece. Nós vamos passar a palavra a esse espírito amigo, Augusto Irineu, que ele aborda esse tema. Sois deuses, disse Jesus, né? Afirma Jesus. Sois deuses. O tema é, você tem tempo para você? E ele nos faz lembrar da frase de Jesus que diz, sois deuses, em cada um de nós existe um poder capaz de criar, capaz de transformar e curar. A mensagem de hoje, trazida por esse irmão, nos lembra que a força do pensamento constrói e elimina tudo que atrapalha o nosso crescimento. A força do pensamento é capaz de fluidificar as águas, é capaz de fortalecer, sem dúvida nenhuma, fortalecer a sua saúde e trazer equilíbrio para você. Mas é preciso acalmar a alma, disciplinar e atenção nas pequenas coisas. Atenção, sabe, nessas coisas pequenas que aparentemente corriqueiras, passa despercebido, como beber água na quantidade certa que o seu corpo precisa, cuidar de si na alimentação. Não tenha dúvida disso. Você sabe que a pressa é inimiga da vida, não é? Sabe disso, né? A serenidade abre caminhos para a nossa cura, para a nossa melhora, para o nosso crescimento. Fica aqui conosco, vamos fazer a prece e vamos ouvir então esse irmão Augusto Irineu abordando esse tema. O segredo está no interior de cada um. Quer dizer, o segredo, o nosso segredo, o segredo da harmonia interior está dentro de cada um. Pai, fica conosco, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o pensamento a Deus. Vamos pedir que esse Deus, no dia de hoje, possa nos fortalecer para que tiremos de todas as experiências que iremos viver hoje o melhor. E assim, pedindo licença a esse irmão José Silvério Horta, que por intermédio do médium Francisco Cândido Xavier nos trouxe essa prece. Usamos dessas palavras como sendo as nossas e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escasséus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Vem ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos,
de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso eterno e puro amor. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Que o altar da caridade, que o nosso altar seja a caridade, para que a vontade de Deus se manifeste em nós, para que essa vontade de Deus possa agir a seu favor. Só temos a agradecer de coração a toda essa espiritualidade que empenha-se em nos ajudar. Por mais que sejamos intolerantes, impacientes, imprudentes, esta espiritualidade, ela continua firme a nos dar todo o suporte que nós precisamos. Eu vou te falar por mim, não posso falar pelos outros, mas por mim eu posso. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas faltas, mas eu sinto o quanto esses irmãos espirituais empenham-se em dar a mim o suporte que eu preciso para que eu próprio veja. Você sabe que no particular eu peço muito, Senhor, me faça enxergar as minhas faltas, porque eu quero corrigi-las. Então eu vejo que esses espíritos, não para o meu mal, mas para o meu bem, me faz enxergar quando eu estou faltando. E no momento em que eu vejo uma falta que cometi, traz aquela angústia, falar, caramba, que eu faltei de novo, eu errei novamente. E aí vem esse suporte espiritual dizendo, não adianta se lamentar, é preciso se empenhar na correção. Não se lamente, não se puna, não se crucifique, pois a vida é amor e te dará novas oportunidades de você agir contrário ao erro que você cometeu. Isso traz uma paz no coração. Porém, há uma consciência de que, se eu errei com alguém, eu vou ter que corrigir esse erro que eu cometi com aquele alguém, porque o meu erro pode e deve ter prejudicado essa pessoa. Então eu criei um débito com ela. Então a minha consciência me faz sim buscar esta pessoa e tentar corrigir. Se ainda não sou capaz de conquistar nela a confiança, no mínimo eu faço uma prece pedindo, Senhor, que a pouca energia que seja, que eu tenho, mas que é verdadeira, possa ali ser compartilhada com essa alma, para que ela se fortaleça. Bom, vamos lá, preste atenção nas palavras desse Espírito. Estamos aqui para aprender e quem tem a nos ensinar é aqueles que já estão à frente, que já passaram pelos desafios que ora nós estamos passando. A palavra é de Augusto Irineu. Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações. Jesus afirmou, sois deuses, sois fortes. Tudo quanto desejas é capaz de alcançar. De que forma? Muitos perguntam, pois apenas visualizam o Cristo como um ser que se tornou o Cristo. Mas de que forma ele foi e é o grande administrador deste planeta? Passando por todo o processo evolutivo da qual todos passam. Aprendeu do quanto é importante
esta valorização do ser e do quanto é importante ter concentração, para que tu sempre objetive aquilo que quer e saiba se concentrar, potencializando toda a sua energia num objetivo, fazendo com que assim propague-se uma emanação de energia que faz com que ali se materialize, se fluidifique tudo aquilo que tu desejas. E desta forma é passado a todos os meios para que tu enxergue as condições do refazimento da condição da vossa saúde. Quando tu aprender a se concentrar e emanar essa energia em tudo o que fizestes, verá que tu será o grande contribuidor para o refazimento e não só isso, mas fazer com que se mantenha um processo de fortalecimento contínuo, fazendo das pequeninas coisas o reforço fundamental para se manter na plenitude da vossa saúde. Se tu observar do quanto o teu pensamento lhe pode auxiliar, tu verás que, quando é necessário magnetizar uma água, tu, com as suas mãos, será esse canalizador. Fará com que os fluidos do cosmos, através da vossa mão, sejam ali condensados em cada partícula de água, fazendo com que essa emanação de amor seja ali condensada. E quando tu a ingerir, fará com que o seu corpo consiga absorver plenamente esse processo de fortalecimento. Isso a ciência humana já comprova, a força que tem cada um que sabe usar este poder de se concentrar. Basta se interiorizar, basta se acalmar, basta perceber que tu é algo mais forte do que o plano físico da qual tu está. Desta forma, aqui é orientado a todos para que não tenham pressa, para que possam gradativamente saberem dar os passos corretos, fazendo o reequilíbrio da vossa vida. Para isso, tu tem que prestar atenção em tudo que faz e como está fazendo. Quantas e quantas vezes já foi repetido aqui para que não tenham pressa para se alimentar? Pois se tu, ao sentar-se e dedicar aqueles poucos instantes para que o alimento o alimente, tu verás que são atitudes simples que contribuem para este fortalecimento. O fato de tu ali, com calma, saborear os alimentos, mastigar como tem que ser, faz com que o corpo entre numa harmonia, criando a condição para absorvimento de todos os nutrientes que ali o alimento oferece. Mas quantos que não têm esse tempo para ele? Aqueles 15, 20 minutinhos que vão fazer muita diferença para uma vida saudável. As pessoas vivem correndo. Sentam-se, quando sentam-se, ficam com os aparelhos telefônicos às suas mãos, mal colocam o alimento à boca, mastigam 2, 3, engolem, achando que estão se alimentando. E aí não entendem por que da fraqueza, por que dos mal-estar. É a forma da qual tu está oferecendo a vós. Se tu não tiver o mínimo de tempo para se cuidar, não há como querer ter saúde. Esse é um pequeno exemplo de quanto pequenas atitudes farão a diferença. O outro, como também incansavelmente é repetido, o fato de tu beber água. Tem que ter esse equilíbrio e não esperar o corpo lhe cobrar. Pois quando o corpo cobra, quando tu tens sede,
é sinal que o corpo já está no seu extremo. E isto vai fazendo com que os órgãos fiquem debilitados. O simples fato de tu se ambientar e beber água regularmente mantém um corpo nutrido, reequilibrado, saudável. Tu entende como é simples recuperar a saúde? Tu entende como é simples fazer com que o mal se dissipe? Sem pressa. A pressa é tua maior inimiga. Obrigado, Augusto Irineu, muito obrigado. Você sabe que todos os espíritos de todas as correntes, inclusive unindo-se à ciência, nos diz que o poder da concentração da mente faz com que realizemos coisas que seja impossível, que aparentemente é impossível, ou são impossíveis. Não é? Então, perceba que a nossa mente concentrada, ela tudo pode. É interessante ver que, independente se é corrente médica, corrente dos protetores, corrente cigana, não importa qual corrente seja a atuação dos espíritos, eles estão sempre nos pedindo para que tenhamos concentração. E hoje o que mais falta no mundo não é isso. Pessoas dispersas, pessoas ansiosas, pessoas com síndromes como a TDAH. Já ouviu? Acredito que muita gente aqui já teve o filho diagnosticado com TDAH, ou déficit de atenção, não é? Eu passei por isso, meu filho foi ali diagnosticado como um déficit de atenção e TDAH. E vemos que essa falta de concentração vem atingindo muitas pessoas. Muitas. Mas será que essa falta de concentração não é a contaminação de um mundo muito agitado? De um mundo onde o bombardeio de informação ele é imenso? Mal a pessoa faz uma coisa, já está acontecendo outra. A pessoa está concentrada na leitura, tem alguém ali botando vídeo, áudio, música, chegando em mensagem no celular, e aí a pessoa não mais consegue focar. Inclusive, como falou claramente nosso irmão Augusto Irineu, nem na alimentação. Não consegue sequer se desconectar desse mundo agitado para poder se alimentar. E com isso, ele perde a capacidade de fazer bem as coisas básicas da vida, como o de comer, de dormir. Você tem problema de dormir? Será que o teu problema de dormir, a tal da insônia, não é a sua mente bombardeada? Bombardeada por, externamente, muitas informações, cobranças, obrigações criadas, responsabilidades, e pelo bombardeio interno, que são as suas emoções, os sentimentos mal digeridos. Será que não? Pois bem, se você realmente quer ter o controle, a administração da sua vida, tire um tempo para fazer uma prece. A prece é importante na limpeza da mente, da alma. Tire um tempo para fazer uma prece, para fazer o seu evangelho em casa, para fazer uma defumação no seu lar, para acender uma vela pedindo que aquela luz possa iluminar a sua alma. Tenha um tempo para dedicar à sua religiosidade. Ou vai esperar que a doença te limite a ser influenciado pela obrigação corriqueira ou pela essa agitação louca? Ali você, doente, tem mais tempo para falar com Deus.
tem mais tempo para se dedicar a Deus. Não é assim? Muitas pessoas não tinham tempo para nada. Adoeceu, pronto. Vai parar num hospital e tem que ficar na cama, dependendo dos médicos e dos enfermeiros. Aí ela tem tempo, aí não tem o que fazer. O tempo dela todo é dedicado a cuidar de si mesma. E aí ela faz prece, pede a Deus, não é mesmo? Não é mesmo? Conhece pessoas assim? Escreve aí. Conhece? Obrigado. Obrigado, José Roberto Alonso. Obrigado. Perdão, Augusto Irineu. Perdão. Augusto Irineu. Obrigado. Obrigado. É que eu vi a mensagem de José Roberto Alonso também há poucos dias. Bom, o quadro Livro dos Espíritos. A pergunta da questão 662 é a seguinte. Falávamos da prece. A prece torna o homem melhor? Homem, gênero humano, pelo amor de Deus. A prece torna o homem melhor? Sim, pois quem ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal e mais capaz de realizar o bem. A oração verdadeira é um ato de concentração que eleva o pensamento e atrai boas energias. Será que você tem tempo para fazer uma prece? Sabe o que os irmãos nos pedem? Que sempre façamos uma prece antes de começar uma tarefa. Isso nos ajuda a desbloquear a nossa mente e fazer bem aquilo que é de nossa obrigação, é necessário, é necessidade. Então faça prece mais. Mas faça uma prece do seu jeito, sabe? Olha, Senhor, eu quero fazer melhor, mas me ajuda aí, vai, me ajuda. Pronto, é uma prece. O universo. Eu não sou muito de prece falar com Deus, então fala com o universo, que as forças sejam direcionadas a mim, porque eu quero fazer bem. Entende? Bom, Paulo de Moraes compartilha conosco um conhecimento bíblico. Meus amigos, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre a Bíblia. Vamos passar o antivírus na memória. Amnon. Amnon significa fiel. Só que tem uma contradição aí. Vamos ver já. Ele significa fiel. Pois bem, guardem isso. Amnon foi um príncipe de Israel, filho primogênito do rei Davi e herdeiro do trono. Ele ficou conhecido, esse Amnon, principalmente por ter cometido estupro contra sua meia-irmã Tamar. Depois foi assassinado, 2 anos depois, por seu meio-irmão Absalão, como vingança pelo crime contra Tamar. Então, vamos pensar, né? Ele significa mesmo fiel? Significa, mas o Amnon foi realmente fiel aos princípios éticos, morais, religiosos da época? É para pensar. Agora, tiramos uma letra desse nome Amnon e colocamos Amon. Amon. Este nome tem relação com um rei, o fruto de um incesto e um deus no Egito Antigo. Sabia disso? Amon tem relação com essas 3 significações. Vamos começar pelo incesto. Amon era filho de Ló e pai dos Amonitas. Então é fácil gravar, né? Amon, Amonitas. Ele era também chamado de Ben-Ami. A Bíblia narra que depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló
foi habitar em uma caverna com suas 2 filhas. A mais velha sugeriu à mais nova que embebedassem o pai para com ele ter relações sexuais e conservar a descendência. Porque elas achavam que nenhum homem passaria por ali para com ela se casar e prosseguir a descendência de Ló. Então, a vida de Ló acabaria ali. Então, elas armaram isso. A mais nova aceitou e, assim, nas 2 noites seguintes, elas fizeram isso. Embebedaram o pai e cada uma teve relações sexuais com o pai. Uma num dia ou numa noite e outra na outra. Dessas relações nasceram um filho a cada uma. O filho da mais nova chamou-se então Amon, o qual deu origem aos Amonitas, o povo que frequentemente entrou em conflito com Israel. A principal cidade de Amon era Rabá, que hoje é a cidade de Amã, capital da Jordânia. E os amonitas adoravam o deus Moloque. Amon também foi o nome do 15º rei de Judá, que reinou 2 anos, depois de Manassés, seu pai. Então, aí já é o trecho do rei. É descrito como um rei ímpio que praticou a idolatria e desobedeceu a Deus. Seu reinado foi marcado por atos de maldade e culminou em seu assassinato por oficiais do seu próprio palácio. E apesar do seu reinado ser curto e negativo, Amon é mencionado na genealogia de Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 1, versículo 10. Agora, a terceira significação de Amon. Amon é ainda o deus de No. Deus de No refere-se a Amon de Tebas, uma cidade no Egito Antigo, a capital do Alto Egito. Tebas era a capital do Alto Egito. O profeta Jeremias profetiza sobre o julgamento de Deus contra Amon de No e contra o Egito. E os amonitas, que falamos aqui? É claro, eram os descendentes de Amon que moravam a leste de Moabe. Era um povo cruel, guerreiro e inimigo de Israel. E só para constar, Moabe, aqui citado, eu falei agora há pouco, era o nome do filho da primeira filha de Ló, a primogênita de Ló. E esse Moabe deu nome aos Moabitas. Tá certo? Bem confuso, né? Mas se você prestou atenção, ou se você assistir de novo esse trecho, prestando atenção, você vai ver que não há muita confusão, tá bom? Um fraternal abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado, meu amigo, meu irmão Paulo de Moraes. Obrigado, meu irmão. Olha, aqui nós estamos para somar. O desejo nosso do Templo Espiritual Maria Santíssima é somar forças. É fazer com que aquilo que ora está te faltando seja suprido para que você tenha melhor administração da sua vida, dessa empresa. Uma vez conversando com os amigos espirituais, eles nos diziam, eles fazem sempre esse paralelo, né? A nossa vida precisa de uma boa administração, como qualquer empresa, para poder se desenvolver, crescer. Então eu preciso me empenhar a administrar bem o meu tempo, as minhas obrigações, eu preciso executar as minhas tarefas, da mesma forma que uma empresa
quando ela tem os seus clientes, ela precisa suprir as necessidades dos clientes, para que os clientes possam também suprir a necessidade da empresa, que é trazer recursos, não é isso? Assim também somos nós. Se eu procurar suprir as necessidades das pessoas que me cercam, vamos chamá-las de clientes, onde eu posso servi-las, com certeza elas vão retornar para nós com o dinheiro, não físico, não dinheiro, papel, cédula, mas energia que me dê condição, que me dê forças para dar seguimento à minha vida. Infelizmente, nós ficamos muito presos ao que enxergamos, mas fato é que quem faz o bem está sempre sendo alimentado com este bem. Quem é útil a um grupo de pessoas, a muitas pessoas, estas pessoas, indiretamente ou diretamente, elas vão ali nutrindo, te devolvendo aquilo que é de mais rico, que é a energia da vida. Bom, o corpo adoece quando a alma está pesada, não é assim? Distraída e sem atenção, a pessoa acaba realmente perdendo a saúde. Mas quando a pessoa está convicta na capacidade que ela tem, ela consegue se concentrar mais, o coração se acalma e as atitudes se tornam conscientes. A saúde floresce, como dizem, né? A saúde floresce. O Cristo nos deu o poder de transformar a nós mesmos. O Cristo nos deu esse poder de transformação de nós mesmos. Aí, vou deixar no ar. Você tem usado essa força divina para se reequilibrar? Ou tem permitido que a pressa roube a sua paz e a sua saúde? Pensa nisso. Pensa nisso. Amanhã estaremos de volta. Bom sábado a você. Mas feliz sábado para você. Se você gostou do vídeo, se você gostou do tema, se você gostou da mensagem, compartilhe. É importante você fazer o bem para não te faltar o bem. E a gente convida você, faça parte desse exército que quer o bem da humanidade. Muito obrigado de coração. Amanhã estaremos de volta. Lembrando que hoje nós temos atendimento aqui em São Paulo com a cerimônia das águas. Se você está aqui em São Paulo, pode fazer parte. E se você está em São José, na região da Grande Florianópolis, não esqueça que hoje nós temos, sim, um atendimento espiritual em São José. Se você está em Ribeirão Preto, a mesma coisa. E ali em Pouso Alegre região, Santuário de Saracali, atendimento espiritual. E também em Manaus, capital da Amazônia. Se você é de Manaus, meu irmão, procura aqui o endereço e vá fazer uma consulta espiritual. Também em Maringá, sim, em Maringá nós temos atendimento com os nossos irmãos espirituais. Muitas opções para quem quer se cuidar. Então, se é o seu caso, a oportunidade está aí. Obrigado. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.